Fala aí pessoal, beleza pura? Professor Felipe aqui na área, dando início a uma correção. A gente vai fazer aqui o gabarito preliminar da prova do CGS Ceará, prova aí que foi aplicada há poucas horas neste domingo à tarde. Então a gente vai fazer aquele comentário breve, vou dar o gabarito aqui, vou apontar o trecho para vocês, em alguns casos vou marcar alguma alternativa que pudesse causar dúvida, mas vamos lá aqui, ó. Primeiramente, ó pessoal, rapidinho, quem tiver aí, vamos lá prestigiar a rede social do professor Felipe Lucas, ó. Procurem lá o professor Felipe Lucas no Instagram, @professor Felipe Lucas. Também não deixem de se inscrever no canal Professor Felipe Lucas no YouTube, a gente também vai postar essa correção lá. E a fanpage do professor, vamos lá prestigiar. Vamos começar aqui então essa correção rapidamente, ó. Questão número 1. Infere-se do texto que o narrador caracteriza Candeia como quase nada e morta devido a gabarito letra a impressão de abandono. Logo no começo ali, a gente tem que, a Candeia é uma cidade muito deserta, que tem ali menos de 20 casas, só tem uma igrejinha, só tem ali um bar, não tem gente como em Juazeiro. Então toda essa construção de lugar cemitério, a palavra cemitério aparece também, caracteriza a cidade como uma impressão de abandono, uma cidade com total aspecto de abandono. Então gabarito aí, letra A. Segunda questão aqui, gente, ó. No texto, o sujeito da oração era custoso? É. Bom, aqui é bem fácil, né, pessoal? Ó, acreditar que alguém morasse naquele cemitério era custoso. Isto era custoso, então o sujeito é essa oração aqui, é o segmento acreditar que alguém morasse naquele cemitério de gigantes. Então isso aqui é o sujeito oracional, gabarito aí, letra B, tá bom? Oracional. Próxima questão aqui. Mantendo-se a correção gramatical, poderia ser inserida uma vírgula logo após. Aqui, pessoal, o gabarito vai ser letra A, tá? Gabarito letra A, por quê? Pela mesma porta saiu uma moça. Lá no texto original, você não tem essa vírgula. O adjunto adverbial está antecipado, então ele tem que vir com essa vírgula. O autor não usou, a banca está dizendo. Poderia usar? Poderia, mas o sentido mesmo é de deveria ter usado, já que é um adjunto adverbial antecipado, tá bom? Então, gabarito aqui, letra A. Próxima questão. Encontra-se, na linha 13, o vocábulo ser encontra-se em próclise devido à presença do advérbio sempre. Ora, a frase é sempre se encontrava. Sempre se encontrava. Então, esse pronome aqui, gente, ele é atraído pelo advérbio de tempo sempre, que é palavra atrativa. Então, a próclise é obrigatória. A questão aqui está correta na letra A, tá bom? Próxima questão. Poderia ser substituído por havia o verbo terem. Gente, isso sempre cai, né? O verbo haver sempre cai na prova do CESP, ele gosta também de usar o verbo ter, que quando tem sentido impessoal, ele é considerado informal, né? Tem gente que não gosta de cachorro. Você tem que usar o verbo haver ou o verbo existir. Então aqui, a gente vai direto no gabarito, no gabarito letra C, em Juazeiro tinha gente, havia gente, existia gente. Então aqui ele tem valor existencial, esse é o nosso gabarito. Aqui, o ter tem sentido de posse, aqui também tem sentido de posse, aqui também tem sentido de posse. Então nessas você não tem como pensar em valor existencial. Na letra E, gente, na letra E, você até poderia substituir. Não havia mais que 20 casas. Ou não existiam mais que 20 casas. A letra E estaria certa também, mas ela não é a melhor resposta, porque ali você pode ler com sentido de posse. Tá? Na letra C é evidente demais que o sentido é existencial. Então, em vez de você ser o cara que fica esperneando contra a banca, você marca a C com segurança, beleza? Então aqui, gabarito, letra C. Bom, próximo texto aqui,
vamos avançar para a questão número 6. O texto afirma que, olha o gabarito aqui, ó, a degeneração de caráter atinge alguns gestores públicos antes mesmo de sua posse, ou quando da sua inserção, ou seja, antes ou depois. E onde é que está isso? Ó? Olha aqui o texto. A degeneração de caráter, em muitos casos, entre os que ascendem à gestão do interesse público. Essa degeneração, em alguns casos, precede, ó, precede a investidura, antes da posse. Em outros, tem causas endêmicas, sendo o resultado inevitável da interação com o meio viciado. Ou seja, o meio é depois, né? Ele já está lá no miolo, já tomou posse, já virou agente público, e lá depois, em contato com esse meio corrompido, ele fica corrupto também. Ele degenera o caráter dele também. Então pode ser antes ou depois, isso é o que está escrito aqui na letra B. Próxima, questão 7, ó. Aqui, ó, a gente vai ter uma questão de reescritura. Vejam aí na foto. E aí o gabarito, gente, vai ser a letra A, ó. Observem, ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muitos se assemelham a de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Bom, aqui, ó, a banca trocou a voz passiva analítica pela sintética. São encontrados é igual a encontram-se. Em muitos rincões do país. Ele foi só invertido, né? Ele era o segundo adjunto, agora ele está aqui depois do verbo, tá? Antes ele vinha no meião aqui, após ainda hoje. Só mudou isso. E aqui, ó, as ações do rei do Império Babilônico. Aqui veio em forma de adjunto. Aqui veio em forma de aposto. Ó. Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Aqui veio na forma de expressão aqui de posse, um adjunto adnominal. Mas aqui a equivalência é perfeita, tá? O sentido é o mesmo e a estrutura também é correta, ela foi um pouco modificada. Se você não concorda com a letra A, você vai ver que as outras alternativas trazem erros bem evidentes. Então, mesmo que você desconfiasse, você acertaria por exclusão. Por exemplo, ó, na letra B, ó, você tem aqui, ó, muitos rincões têm administradores cujas ações, ó, não posso ter artigo depois de cujo. Ainda hoje, em muitos rincões, encontra-se administradores públicos. Ó, aqui, ó, encontra-se, erro de concordância, tá? Erro de concordância. Na letra D, existe ainda hoje em muitos rincões, ó, existem, seria a forma correta. E aqui, ó, administradores que muito assemelham-se. Aqui eu tenho próclise obrigatória por causa do muito. Então, esse gabarito aí seria a letra A. Vamos para a próxima. Pessoal, foi só ali desligar a campainha e começou a tocar aqui no meio da correção. Vamos continuar aqui, ó. No texto, a palavra labor é sinônimo de quê? De trabalho, né? É o sinônimo justiça do trabalho, direito laboral, direito dos trabalhadores. Gabarito letra E. E na questão 9, ó, predomina a tipologia. Bom, pessoal, esse cara, esse autor, ele contamina o texto dele cheio de opiniões. Ele diz que os administradores são corruptos, que as obras são faraônicas e não trazem benefício. Então ele está ali mostrando uma tese de que existe um desequilíbrio entre os gastos e o benefício, e ele dá como exemplo o Jardim Suspensos da Babilônia, que foi uma obra faraônica que só beneficiava a esposa do imperador. Beleza? Então, por esses motivos, gabarito letra D, argumentativa aqui, tá? Melhor gabarito. E na letra E, as paisagens representam, o Jardim Suspenso representa a paisagem da pátria da Rainha Meda. Isso aqui está no texto, ó.
buscando satisfazer sua rainha, saudosa das colinas e florestas de sua pátria, providenciou a construção dos jardins. Então, esses jardins eram só para relembrar a pátria da rainha Meda. Então, o gabarito aí vai ser letra E, beleza? E com isso a gente encerra a nossa correção aqui na correria. Espero que vocês tenham mandado bem. Quando o gabarito sair, a gente vai atualizar o artigo, postar essa prova comentada em detalhes depois, beleza? Grande abraço e até a próxima.